Estamos, meus amigos, aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo que fala dos sistemas, e na semana passada nós estávamos falando do último sistema que nós falamos, foi o sistema pessimista, diabólico e demoníaco. Então, era aquela ideia que colocaram sobre a doutrina espírita de que os espíritos que se comunicavam, na realidade, não eram os espíritos, eram demônios. Então, Kardec vinha fazendo aqui a colocação para nós a respeito se os demônios podem se comunicar, por que os espíritos bons também não podem? Por que aqueles que viveram junto a nós, que foram nossos entes queridos, não podem vir se comunicar, trazer mensagem, treinamentos para nós? Então, esse foi o raciocínio de Kardec para combater essa ideia do diabólico, do sistema diabólico demoníaco, que só podia se comunicar os demônios. E aí, ele no finalzinho desse item, do item 46, ele diz assim: é verdade que entre os espíritos existem os que são maus, e não valem mais do que os chamados demônios. E isso por uma razão bem simples. É que existem homens muito maus e que a morte não melhora imediatamente. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, que na realidade o que é chamado de demônio, o que as outras crenças religiosas consideram como demônio, aquele demônio, aquela figura, né, daquele homem com chifres, tridente, rabo e aquela coisa horrorosa, na realidade aquela figura não existe. O que existe são espíritos maus. Por quê? Porque foram homens maus aqui na Terra. E como a gente sabe que a morte não modifica ninguém, a morte não faz milagres, a morte não te transforma em anjinho e também não te transforma em diabinho. Você vai continuar sendo o que é. Então, ele vem esclarecendo isso, que na realidade podem sim se comunicar espíritos maus, mas os bons também. Então, cai essa ideia de que a comunicação de espíritos, como dizem muitos dos nossos irmãos, é coisa do diabo, é coisa do demônio. E aí ele veio fazendo várias colocações aqui, né? Conforme ele diz que a questão aí é saber se só eles podem se comunicar. Então ele vem provando que não. E nós paramos então, são 9 itens que ele coloca, e ele então vem falando, paramos no número 9, quando ele diz assim, é igualzinho, não muda nada. Por isso que Kardec está sempre super atual, né, Wagner? Então ele diz assim, que a Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos nas aparições, visões, comunicações orais e etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Não é porque se a Virgem, né, se os santos podem se comunicar, então não é só demônio que se comunica, né? Então ele colocou essas proposições aí para nós, para a gente refletir, provando que essa ideia do sistema de que espíritos que se comunicam são apenas os demônios é errado, né? É verdade, isso aí é verdade, né, Wagner? Eles têm aquelas ideias que santos, que a Virgem também foi uma criação à parte, a Virgem Maria, e que os santos também são. Mas nós sabemos que não, todos nós fomos criados da mesma maneira. Então ele diz assim para nós, ainda dentro desse mesmo item: acreditamos que algumas pessoas aceitaram de boa fé essa teoria, mas acreditamos também que muitas o fizeram apenas para evitar a preocupação com essas coisas. Né? Aquela história, aceita isso aí mesmo que está muito bom, não vamos esquentar a cabeça não vamos tentar descobrir o que é não, aceita e pronto.
Então, é o que ele diz, muitos aceitaram para evitar a preocupação com essas coisas, por causa das más comunicações que todos jeitos a receber. Dizendo que somente o diabo se manifesta, quiseram assustar assim como se faz a uma criança. Não pegue nisso que queima. Então, a intenção pode ser louvável, mas não atingiu ao objetivo. Porque a proibição só serve para excitar a curiosidade e o temor do diabo abrange poucas pessoas. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Que muitas pessoas aceitaram esse sistema, concordaram, porque utilizavam eles para amedrontar as pessoas. Né? Como se dissesse assim, olha, não olha para aquilo ali não, porque aquilo ali é coisa do diabo. Não acredita nas comunicações porque é coisa do diabo. Então aquilo está proibido. Só que é o que Kardec coloca aqui muito inteligentemente, né? A gente sabe que tudo que é proibido aí é que chama mais atenção. Então, por conta disso, chamou mais atenção ainda das pessoas. E aí Kardec diz, em geral, querem vê-lo, nem que seja apenas para saber como ele é, e acabam se admirando de não encontrá-lo tão feio como pensavam. Então as pessoas queriam saber quem é o diabo, né? Que é o diabo que se comunica, que vem trazer essas mensagens, é o diabo que está trazendo a doutrina dos espíritos. Então eu quero ver como é que é esse diabo. Se é proibido, vamos lá, é que eu quero saber mesmo. E chegavam lá e viam que a coisa não era o que se pensava. E muitos até se converteram ao espiritismo por conta disso. E aí ele diz, não se poderia ainda encontrar outro motivo para esta teoria das comunicações exclusivas do diabo? Mais uma ação que parei. Então ele fez essa outra colocação, né? De que as pessoas, ainda por motivo para aceitar essa comunicação, ainda tem uma outra ideia, que é as que consideram errados todos aqueles que pensam como elas. Ora, as que pretendem que as comunicações são do demônio, não estariam com medo de encontrar espíritos que as contrariem, muito mais no tocante aos interesses deste mundo que aos do outro? Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou aceitar as teorias dos espíritos, vou aceitar a mensagem dos espíritos, então eu vou ter que concordar com eles. Só que não me interessa concordar. Então, para mim, aquilo ali não é coisa de espírito bom, é coisa do diabo. E basta ser do diabo para que eu não aceite mais. Né? Falou que é do diabo, então não tem esse problema, né? O Vaguinho coloca para nós, foi quando uma vez um companheiro evangélico de trabalho do meu pai pegou o livro Pão Nosso e leu uma lição. E quando viu, meu pai disse, até que este demônio Emmanuel escreve bem. Pois é, né? E tive um companheiro também que, conversando com um irmão evangélico, ele falando isso, né? Falando para ele, um companheiro até lá do CELD. Ele dizia assim, ele conversando comigo, dizendo que onde eu ia era a casa do diabo, que era a casa do inimigo, que era a casa disso, que era a casa daquilo. Então eu virei para ele e falei, mas meu amigo, Jesus não disse que a gente tem que amar os inimigos? Então a gente tem que amar o diabo. Se ele é nosso inimigo, a gente tem que amá-lo. E aí o evangélico ficou sem resposta, né? Porque se você tem que seguir o que Jesus ensinou, Jesus não ensinou lá a amar os vossos inimigos, são crendices na crença que eles lá, mas que a gente não pode entrar e tem que falar. E é o que eu falo também, né? Pois é. E aí o que eu falo também, como é que pode ser coisa, esse diabo, há 155 anos, que ele só vem trazendo mensagens boas? Né? Porque a desculpa que eles dão, como nós falamos aqui na semana passada, é que o diabo está travestido de bom, né? Ele vem para enganar, ele vem como se fosse um anjo bom, trazendo mensagens para poder te ganhar, para depois te fazer o mal. Então aí a gente pergunta, poxa, mas no nosso caso da doutrina espírita, há 157 anos, eu acho, mais ou menos por aí, que esse diabo está trazendo essas manifestações.
e só mensagens boas. Em momento nenhum a gente ainda teve diabos, né? Como o teu pai falou aí, né, Wagner? Emmanuel, por exemplo, André Luiz e outros espíritos aí, não vem ensinando nada de ruim, né? O que a gente vai pensar? Então é o que Kardec está tentando explicar aqui, né? E aí ele diz, o fato, quiseram apresentá-lo de maneira assustadora, mas esse meio não deu mais resultados que os outros, e onde o meio do ridículo é impotente, o melhor é deixar as coisas correrem. Lógico que não poderia dar resultado, porque não estava em cima de uma verdade, né? Nós estamos falando, Antônio, do sistema, está no item 46, aquele sistema, o sistema pessimista, diabólico e demoníaco, onde as pessoas diziam que a doutrina espírita era a doutrina do demônio, que os espíritos se comunicavam, eram os demônios, né? Então Kardec aqui explicando, fazendo a criatura raciocinar, por que só os demônios podem se comunicar? Então, vem esclarecendo, né? Aí ele diz assim, o muçulmano que ouvisse um espírito falar contra algumas leis do Alcorão, pensaria seguramente que era um mau espírito. O mesmo aconteceria com um judeu no tocante a algumas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito comunicante era o diabo, porque se atrevia a pensar diferente dele sobre o poder temporal, embora só pregasse a caridade, a tolerância, o amor ao próximo, o desinteresse pelas coisas mundanas, de acordo com as máximas do Cristo. Quer dizer, eles não observam, não se preocupam com a mensagem que está vindo, né? Importa que é espírito falando, então é coisa do diabo, como ele está dizendo aqui, mesmo que a mensagem fosse uma coisa boa. E ele ainda continua, os espíritos são as almas dos homens, e como os homens não são perfeitos, há também espíritos imperfeitos, cujo caráter se reflete nas comunicações. Não é? Então, o mundo espiritual, quem está lá são aqueles que estiveram aqui encarnados. E aqui entre nós temos pessoas boas, pessoas muito boas, pessoas puríssimas, pessoas mais ou menos boas, pessoas ruins e pessoas muito ruins. Vários níveis, né? Pois é, né, Elcio? Nem ele. Tanto que ele diz, né, que perfeito era só o Pai. Então ele diz que se nós morremos, desencarnamos e continuamos sendo o que somos, então na vida espiritual estão nessa classificação. Daí Kardec ter feito lá a escala espírita, lá no Livro dos Espíritos. Todo tipo de espírito de acordo com o seu estágio de evolução, ou seja, com o seu estágio de conhecimento, com o estágio em que ele se encontra de entendimento do mundo, da vida em si. Então não modifica nada, continua. Então é lógico, se o espírito vai dar comunicação, se ele é um espírito bom, né, que já tem um pouco de entendimento, já está mais evoluído, já não se compraz no mal, já não tem prazer nas coisas ruins, ele vai trazer mensagens boas. Agora, da mesma maneira que os espíritos bons se comunicam, os espíritos maus também se comunicam. Até porque existem os médiuns que se propõem a isso, permitem isso. E também a gente sabe que muitos vêm para serem atendidos, para serem doutrinados. Então também os espíritos, entre aspas, né, chamados de maus, também vêm trazer suas comunicações. Então é isso que Kardec está explicando aqui. Mas isso aí não quer dizer que sejam demônios ou santos. São espíritos. Somos espíritos. O que vai pesar aí é a mensagem que cada um vai trazer. De acordo com a mensagem, nós vamos entender se é um espírito do bem ou se é um espírito ainda inferior, um espírito ainda atrasado. E aí ele diz, é incontestável que há espíritos maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais devemos nos prevenir.
Mas por encontrar os perversos entre os homens, devemos fugir da vida social? Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos os espíritos e os homens. A melhor maneira de evitar os possíveis inconvenientes da prática espírita não é impedi-la, mas esclarecê-la. Um temor imaginário pode impressionar por um instante e não atinge a todos, enquanto a realidade claramente demonstrada é compreensível para todos. Então aqui, não é porque a situação não atende a todas as necessidades, né? Tá legal, Elcio, valeu, obrigado pela tua presença, vai com Deus, meu amigo. Então, que a gente vai aceitar. Não, vamos ver do que se trata e vamos lá esclarecer a situação, tá bom? No item 47, ele vem falar do sistema otimista. O que é esse sistema otimista? Vai ser um contrário, né, como ele diz, desse sistema pessimista. Aí aqui já é diferente, né? As comunicações são só dos espíritos bons. Então Kardec diz assim: ao lado dos sistemas que só veem nos fenômenos a ação dos demônios, há outros que só veem a dos espíritos bons. Partem do princípio de que, liberta da matéria, a alma está livre de qualquer véu e deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Ledo engano, não é, meus amigos? Não é pelo fato de estarmos livres da matéria que de repente vamos nos tornar totalmente conhecedores da ciência e totalmente sábios. Não é isso. Continuamos com os mesmos conhecimentos. E aí ele diz: essa confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitas pessoas a fonte de numerosas decepções. Lógico, porque você acha, né? Até então a gente não tinha esse conhecimento, então a gente achava que todo mundo que morreu era bom, era anjo, virava anjo. Só porque morreu, já sabe tudo, já tem todo o conhecimento, já está lá no céu, lá no paraíso e pronto. Aquele que foi muito ruim, o bandido, o marginal, né? O que a gente achava? Não, esse foi para o inferno. Também vai ficar lá no inferno eternamente, não vai mais perturbar ninguém, não vai mais amolar ninguém, então vamos idolatrar os bons que foram para o céu. Só que não é assim, né? A gente continua, novamente a gente repete, a gente continua sendo o que é, o que nós somos. As mesmas vontades, o mesmo gosto, ainda com orgulhos, ainda com vaidades, ainda com egoísmo, com qualidades também que nós já temos, já possuímos, já desenvolvemos algumas. Então nós continuamos do jeitinho que somos. Não mudamos nada, não viramos anjinho nem diabinhos. Então aí Kardec diz: elas tiveram de aprender à própria custa a desconfiar de alguns espíritos, tanto como desconfiavam de alguns homens. Por quê? Os espíritos são essa cópia, continuidade do que nós somos. Então você vai encontrar espírito bom e espírito mau, também trazendo a comunicação. Outro sistema que ele coloca para nós aqui, que surgiu, foi o sistema uniespírita ou monoespírita. E o que é isso? Uma variedade do sistema otimista é a crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo. Então, aqui já é a ideia, não são vários espíritos se comunicando, apenas um. E um espírito muito elevado, que chegavam a considerar como sendo Jesus, o próprio Cristo que traria a comunicação, né? O protetor da terra.
Quando as comunicações são da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, cheias de malevolência e de maldade, seria impiedade e profanação supor que pudessem provir do espírito do bem por excelência. Ainda se poderia admitir a ilusão se os que assim creem só tivessem obtido comunicações excelentes. Mas a maioria deles declara ter recebido comunicações muito mais, explicando tratar-se de uma prova a que o espião os submete ao ditar-lhes coisas absurdas. Olha só, eles têm explicação para tudo, né? Então, quando vinham as comunicações ruins, era o próprio Espírito bom, né? No caso, para eles, até Jesus, que trazia aquelas mensagens ruins para testá-los, para ver como é que seria a reação deles diante das mensagens absurdas. Aí Kardec diz: assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, o que pode fazer bons ditados para tentá-los, outros pensam que Jesus é o único a se manifestar e que pode fazer maus ditados para experimentá-los, né? Tudo tem uma explicação, só que não é uma explicação lógica, né? Jesus jamais ia usar desses subterfúgios para testar alguém, trazer comunicações ruins para testar. Ele precisava testar porque ele sabe de nós, ele conhece todos nós, o que cada um de nós pensamos, o que cada um de nós somos, o que cada um de nós quer. Então ele não precisa desse tipo de teste, né? Pois é, né, Negrão, ainda tem isso. Será que ele ainda tinha tempo de vir fazer mensagem ruim para poder testar? Ele acredita naquilo ou não? Não tem lógica isso. Eles explicam dessa maneira. Agora, é o que a gente fala. A doutrina espírita tem explicação com lógica. Explicação para os fenômenos, explicação para tudo que acontece, todo mundo tem. Agora, com lógica, com inteligência, de maneira real, aí já é complicado. Então, aí ele diz, né? Entre essas duas opiniões tão diversas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. E citamos a experiência porque é impossível que os que adotam essas ideias tenham verificado tudo suficientemente. Então é aquilo que ele falou lá no início, né, dos nossos estudos aqui desse livro. Venha estudar para você poder fazer o julgamento baseado numa verdade. Quer dizer, você ter base para poder analisar mensagem, analisar comunicação, analisar situações, dentro de uma base que a doutrina te esclarece. Continua Kardec. Quando lhes advertimos com os casos de identificação que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas comunicações escritas, visuais e outras, respondem que é sempre o mesmo espírito. Aquela mesma ideia, né? O diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que tomam aquelas formas. Então, ainda, além de Jesus vir trazer essas mensagens absurdas, ele ainda ia se apresentar na forma daquele parente de alguém, daquele ente querido, daquele ente conhecido, desencarnado. E assim também o diabo, né? Ainda viria na pele de uma pessoa conhecida para poder ter credibilidade. Mas, continua Kardec, mas não dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se. Com o fim, o espírito da verdade viria nos enganar, com que fim, né? O espírito da verdade viria nos enganar sobre falsas aparências. Abusar de uma pobre mãe ao fingir-se o filho por ela chorado. Não combina com Jesus isso, não é? Não é uma atitude do nosso mestre. Não foi com essa intenção que ele veio aqui. Ele veio, pelo contrário, para consolar os corações, para apaziguar os sofrimentos. Então, como é que ele vem
na figura de um filho, trazer uma mensagem para uma mãe. Impossível isso, né? Sabendo da dor daquela mãe. Aí ele diz: a razão se recusa a admitir que o espírito mais de todos venha a representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do espiritismo o que ele tem de mais agradável, a consolação dos aflitos. Porque um dos pontos principais que a doutrina espírita nos traz é justamente essa consolação. A consolação através do esclarecimento, através do entendimento do que é realmente a nossa existência. Nós falamos aqui na aula passada, né, na semana passada, quando nós não temos esse conhecimento que a doutrina nos oferece, e eu citei até o meu exemplo, o que a gente pensa, né? Por que dores na nossa vida? Por que as diversidades? Por que as diferenças sociais? E aí a culpa era de Deus. Então sempre, Deus quer assim, Deus deseja isso, Deus está te punindo, Deus está te testando, Deus isso, Deus aquilo. Coitado de Deus é que levava a culpa de tudo. Nós sempre somos inocentes. Até então a culpa não era nossa. Qualquer dor, qualquer situação que nos acontecia antes desse esclarecimento, era Deus. E aí, você entra naquele processo, você se acomoda, porque Deus é tudo, tudo que Deus quer a gente tem que aceitar, então você se acomoda naquilo, então tem que sofrer mesmo. Ou então você se revolta contra Deus, como nós ouvíamos muitas pessoas até hoje, né? Pessoas que não têm esse conhecimento, passam por uma situação triste, como essa de perder um filho, por exemplo, de uma mãe perder um filho, que eu acho que é uma das maiores dores que a pessoa possa passar, ela se revolta. Primeira coisa que diz: onde está Deus que me deixa passar por esse sofrimento? Então Deus sempre era o culpado. Quando a gente tem o conhecimento que a doutrina nos oferece, que nós vivemos, não precisa nem trazer muitos detalhes de conhecimento, basta esse para nos esclarecer, que nós vivemos sobre a lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito? Todos os nossos atos terão consequências, né? Então, não é culpa de Deus. Deus só quer o nosso bem. A culpa é totalmente nossa. Então, tudo que nós passamos ou de ruim é consequência dos nossos atos. É isso aí, negrão. É por conta desse orgulho que nós ainda temos, né? Então, quando é que eu vou admitir que eu sou errada? Nunca. Então, é muito mais humilde da minha parte aceitar os desígnios de Deus. Aquilo que Deus quer para mim. É o plano de Deus na minha vida, né? Vamos ver o que o Jonathan colocou ali. Viu, eu ainda não sou espírita e tô meio perdido. Comecei a ler esse livro não faz muito tempo. Acho que amanhã eu vou pela primeira vez em um centro espírita. Que bom, Jonathan. Que bom que você está gostando. Continua vindo aqui estudar e continua lendo e vai à casa espírita, que eu tenho certeza que você vai se encontrar, meu amigo, porque a maioria de nós aqui também passou pela mesma situação que você está passando. Vivemos procurando também explicações para a nossa vida. E a doutrina espírita trouxe. Eu, pelo menos, posso te garantir que sou uma delas. A doutrina espírita veio me centralizar nesse mundo, porque eu também era revoltada com Deus. Eu não entendia por que Deus, que era o pai de todo mundo, que era amor, que era bondade, e tanta desgraça no mundo, tanta tragédia, tanta coisa ruim. Hoje eu sei que é culpa ao contrário. Ele não planejou o mundo, ele não criou as leis com sofrimento. Em lei de Deus nenhuma está escrito que você tem que sofrer, que você tem que ter problema, que você tem que ter dificuldade. Agora, na lei está escrito, você é responsável pelos seus atos.
Aí é diferente, né? Isso é justiça, isso é justo, né? Então, continuando aqui, Kardec diz assim, esse finalzinho aqui: a razão se recusa a admitir que o Espírito mais Santo nos vem apresentar semelhante comédia, né? Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação é tirar do Espiritismo essa ponto importante que é a consolação dos aflitos, através de nos trazer a verdade. Declaramos simplesmente que semelhante sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. No item 49, aí ele já vem falar do sistema multiespírita ou poliespírita, que é o contrário desse anterior, e que diz assim: todos os sistemas que examinamos, sem executar os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se a casa é vermelha de um lado e branca de outro, quem a vir só de um lado afirmará que é apenas vermelha ou branca e estará ao mesmo tempo errado e certo. Olha como é que Kardec é danadinho. Olha o raciocínio que ele vem fazer para a gente entender esse sistema aqui. Aí ele diz, né? Ou branco ao mesmo tempo estará errado. Mas quem a vir de todos os lados dirá que tem duas cores. E só ele estará realmente com a verdade? Acontece o mesmo com as opiniões sobre o Espiritismo. Pode ser verdadeira sobre certos aspectos e falsa se a generalizarem. Tomando como regra o que é apenas exceção, interpretando como total o que é somente uma parte. Né? O que ele está falando aqui é o seguinte: e doutrina espírita, como a gente usa esse termo na nossa casa espírita, não é retratinho 3x4, tudo igual para todo mundo. Cada caso é um caso. Cada um de nós tem necessidades de... Cada um de nós está em estágios de evolução diferentes. Então, necessita de situações de aprendizados diferentes. Então, não pode ser tudo igual. Então, é o que ele está falando aqui. Por isso, dizemos que quem desejar estudar seriamente esta ciência deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, pois só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma infinidade de fatos característicos que são como raios luminosos. Mas se permanecer na superfície, expõe-se a julgar prematuramente e, portanto, de maneira errônea. Né? Então, olha só, é isso aí, Dudu. Cada espírito encarnado é uma impressão digital, né? Uma íris. Somos diferentes, somos individualidade, né? Então, é isso que Kardec está falando aqui. Então, nós precisamos estudar muito, está sempre estudando. Tanto que o mandamento dos espíritas está lá no Evangelho, qual é? Espíritas, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Ponto principal da doutrina espírita, o estudo. Porque só através do estudo deste conhecimento é que nós vamos entender tudo o que acontece à nossa volta, e aí nós vamos ser consolados pelo entendimento, vamos sofrer, não vamos sofrer, vamos sentir dor? Vamos. Ainda precisamos da dor. Mas não do sofrimento, não do desespero, porque o entendimento traz o esclarecimento. E quando você entende por que está doendo, você não sofre. Você vai lutar para tratar e cuidar. Por isso que ela é uma doutrina consoladora. Quando você tem uma dor física, uma dor no pé, uma dor no joelho, uma dor de dente, uma dor de cabeça, o que você faz? Você vai ao médico procurar qual é a causa daquela dor.
para que ela pare de doer. Você não fica lá sofrendo com a dor. Ai, tá doendo, ai, tá doendo. Porque a dor não está ali para sofrer. A dor está ali para você sofrer. A dor está ali para te avisar que alguma coisa não está funcionando bem naquele ponto que está doendo. Então que você tem que cuidar. Assim são as dores morais também. Elas acontecem na nossa vida para nos fazer aprender alguma coisa que nós estamos pensando e agindo de maneira equivocada. Então não é castigo. Então não é Deus que castiga. É aprendizado, é educação. E é isso que a doutrina espírita veio nos ensinar, que religião outra nenhuma nos ensina. As religiões, de um modo geral, elas nos ensinam que nós temos que ser bons. Que nós temos que ser bons para irmos para o céu, né? Mas elas não nos ensinam por que nós temos que ser bom. Uma coisa é você aprender, tem que ser bom, né? Não, você tem que ser bom, mas por que você tem que ser bom? Porque isso é que vai te trazer felicidade. Isso é que te vai dar o que você tanto procura. Isso é que vai te dar tranquilidade, harmonia. E, consequentemente, elevação como espírito que você é. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que nós não somos esse corpo material. Nós somos espíritos. Que nossa verdadeira identidade é a espiritual. Estamos por momentos passando aqui na matéria para aprendermos a sermos melhores como espíritos imortais que nós somos. Então, isso a doutrina veio nos esclarecer. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, que a gente tem esse esclarecimento, com certeza, o sofrimento acaba. O desespero acaba. Então, uma das maiores dores, para mim, né, que eu acho, uma das maiores dores que a gente pode passar é o desencarne de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um marido, de um irmão, de um amigo querido, de um filho, um ente querido, qualquer que seja. Eu acho que é uma das maiores dores que a gente pode sentir. Quando a gente não entende o porquê, a gente sofre. Quando a gente tem o entendimento de que a morte não é o fim, que a morte não acabou para aquele ente querido, eu vou ter saudade, eu vou sentir dor? Vou. Separar de um ente querido, seja por qualquer motivo que seja, é dolorido. Até por uma viagem qualquer. Né? Você tem um filho, de repente ele vai estudar nos Estados Unidos, você fica até feliz porque ele vai para o bem dele, mas que vai doer a separação, vai. Agora, você não vai entrar em pânico. Por quê? Porque você sabe que aquilo é para o bem dele. É o que a doutrina nos esclarece em relação a essas dores. O meu ente querido se foi, mas ele não acabou. Ele não morreu, ele cumpriu a missão dele, acabou o tempo na Terra. E ele tem que voltar para o mundo espiritual para recomeçar uma nova vida. Então você vai sentir saudade, você vai chorar? Vai. Chorar de saudade pelo teu ente querido que você não vê, é tranquilo. Agora, você não pode entrar em desespero, porque você não entra. Eu tenho saudade do meu pai? Muita. Choro por saudade dele? Choro. Mas não desesperadamente, querendo que ele estivesse vivo aqui, não, pelo contrário. Quero que ele continue lá onde ele está, realizando lá a tarefa que é evolução dele. E sei que quanto mais ele estiver melhor, mais evoluído, mais vai me ajudar também. Então, isso é o entendimento que a doutrina nos oferece, né? O Dudu coloca aí, acabei de conversar com o meu humano desencarnado quando estava no banho. Mandou ele rapar fora? Pois é, mas ele vem te visitar, ele vem porque a gente sabe que não acabou, né, Dudu? Que eles estão junto a nós. E que o amor que nós tivemos quando estávamos juntos aqui encarnados continua e que não vai acabar, né? Então, Kardec diz assim para nós: vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa
e que hoje formam a crença, podemos dizer, da universalidade dos espíritos, porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Então Kardec agora faz aqui um apanhado geral com 10 itens, mostrando que esses sistemas aí são opiniões de grupos que não trazem a verdade, porque ele esclareceu aqui a todos, dando as explicações com lógica, que não tem razão de serem considerados como verdadeiros. Então, o primeiro que ele diz é assim: os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. Isso está provado. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível e estão por toda parte. Povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Com certeza, junto a cada um de nós aqui, né? E vocês que estão aí, Tiago, o Bande, a Marli, o Tocaniro, a Mila, o Jonathan, Sandra, Antônio, Denise, a Dona, a Carmen, Verônica, a Gilza, Negrão, Dudu tá até com o irmão dele lá, Aninha, Kelly, e aqui junto a mim temos uma porção de desencarnados aqui à nossa volta, também estudando junto a nós, também aprendendo, estudando conosco. Pois é, né, Negrão? E sala cheia, pois é, não é pouco não é um, dois não, é muitos, que a espiritualidade traz, porque sabe que o trabalho é sério, então traz para que eles venham estudar também. Então, esses espíritos constituem o mundo invisível e estão sempre aqui junto a nós em contato. O ponto, mas antes deixa eu ler aqui o que o Jonathan colocou. Aqui na minha cidade tinha um centro espírita, mas agora não tem mais porque a população tinha medo. Por isso que fica difícil para eu ir em um centro espírita. Além de ser em outra cidade, tenho que pegar carona com a tia do meu amigo, porque minha família é muito católica. Jonathan, uma coisa eu vou te falar. Nada é fácil nesse sentido. Você vai encontrar 1000 problemas, 1000 dificuldades. Agora, meu amigo, não desista. Pega carona com a tia do seu amigo, vai de ônibus, vai a pé, mas vai. Não desista. Porque empecilhos vão acontecer para travar aí a tua ida. Agora, a gente não pode se deixar vencer por esses empecilhos. A gente tem que lutar contra eles. Leon Denis, que é um dos grandes espíritas que deu continuidade ali à obra de Kardec, trazendo também mais explicações ainda a respeito da doutrina espírita, ele diz para nós que nós temos potências dentro de nós, que nós não temos noção da potencialidade que nós possuímos. E que se a gente quer, basta que a gente acione essas potências, que a gente consegue. Aninha também, eu sei que você vai passar por essa dificuldade, né? Lá nos Estados Unidos. Eu sei porque a gente tem companheiros aqui que estão lá e tem essa dificuldade. Mas não se pode desistir. Não se pode desistir. Olhemos para o nosso guia, né? Para o nosso Mestre Jesus. Olhemos para ele. Ele não desistiu de nós. Então nós não podemos desistir nunca. Quando fraquejar, quando você começar a fraquejar, Jonatas, lembre-se dele. Lembre-se de Jesus, que em momento nenhum, e ele teve dificuldades, hein? Que nós não temos nem o cheiro da dificuldade que ele teve. Ele teve muita dificuldade, mas ele não desistiu de nós. Então a gente tem esse compromisso com ele, né? E ele diz assim, aí no terceiro item, ele ainda fala para nós: os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico, olha aí, e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. O quarto item que ele coloca como ponto principal, né, da doutrina: os espíritos não são entidades à parte na criação.
São as almas dos que viveram na terra e em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal, do que se segue que as almas dos são espíritos encarnados e que ao morrer nos tornamos espíritos desencarnados. Não é? Então é aí, a gente vai parar aqui por causa do nosso tempo ali que já está chegando no final, e na quarta-feira que vem a gente vai dar continuidade aqui desse ponto mesmo. Eu vou até voltar novamente ao item 1 para a gente rever e falar assim com mais tranquilidade, com mais tempo, né? Que a gente tem ali o lance da gravação com o Dudu, então a gente termina aqui os nossos estudos de hoje. Lembrando, meus amigos, sempre que eu gosto muito de falar isso, né? Não deixar nunca de estudar. Nunca deixarmos de estudar. Nunca deixarmos, abandonarmos os livros da codificação, né? Estarmos sempre... Olha, esse livro dos médiuns eu já devo ter estudado ele umas 10 vezes e ainda não conheço todo. Livro dos espíritos também não conheço todo. Toda a codificação já estudamos muitas vezes e a gente, a cada estudo que faz, a gente tem novidade, a gente tem novo aprendizado, porque vamos amadurecendo e conforme vamos amadurecendo, a gente vai tendo mais facilidade para entender detalhes que numa época anterior a gente não entendia, não é? A Aninha coloca ali para nós, nisto todos conhecerão discípulos se vos amardes uns aos outros. É isso que a gente está aqui tentando, Aninha. Buscarmos o conhecimento para a gente poder entender realmente o amor que Jesus nos ensinou e que a gente está aqui batalhando para sentir por ele, né? Antônio, nossos estudos são às quartas-feiras e às sextas-feiras, sempre às 18 horas. Das 18 às 19. Quarta-feira, livro dos médiuns, sexta-feira, livro dos espíritos. Hoje a gente está encerrando e querendo aquela pergunta de sempre, né? Quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento hoje? Obrigada, Negrão, você está aqui com a gente desde o primeiro dia, né? Professora experiente não, viu, meu querido? Uma professora que estuda, que gosta de estudar e que ama essa doutrina de paixão. Professora não, que eu estou aqui como aluna também, né? Porque quando a gente está aqui estudando com vocês, a gente vai aprendendo mesmo, né? Então, nós estamos também estudando, aprendendo. Cada vez que é um estudo que eu faço aqui, é um novo aprendizado que a gente tem, uma nova experiência. Gente,